Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero aqui falar sobre murmuração. Foi um pedido, do irmão Fabiano Carvalho e ele pediu, fale sobre murmuração. Então, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre murmuração. Mas antes disso, eu quero te perguntar, como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Frente a esse grande desafio, eu estou bem, minha família está bem. Coloca aqui embaixo, mas se você não estiver bem, deixe teu pedido de oração aqui embaixo, porque todos os dias nós oramos aqui no canal. Oramos também pelo canal, por todos os inscritos, todos os seguidores também lá no Instagram. E eu creio que Deus ele responde a oração daquele que clama, amém? Mas vamos lá, hoje eu quero falar sobre murmuração. Sabe que esse é um tema de grande desafio. Por quê? Eu já tive muito assim esse problema acentuado. Eu murmurava muito, falava muito. Eu tenho melhorado, o Espírito Santo tem nos ajudado ao longo dos anos, ao longo da jornada, da trajetória, quando nós começamos a entender que não são os outros que precisam mudar, mas que na verdade somos nós que precisamos mudar. O Evangelho, ele não é uma religião. Eu creio que Jesus Cristo de Nazaré, ele não morreu naquela cruz, foi moído, transpassado por uma lança para simplesmente nós termos uma religião. Não. Eu creio no Evangelho, que é uma proposta de mudança de vida. E essa mudança, ela é intrínseca, ela é de dentro para fora. Essa mudança, ela começa dentro de cada um de nós. Sabe que quando eu falo isso, eu me lembro de João capítulo 3, onde Jesus ele vai dizer para Nicodemos, que era um dos príncipes chefes, lá da sinagoga, ele vai dizer, necessário vos é nascer de novo. Então, e ele vai falando, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do espírito é espírito. Enfim, o fato é necessário vos é nascer de novo. Embora o sentido da palavra religião, que vem do latim, religare, ou seja, religar a Deus, o ser superior, religar a Deus, mas eu creio em um evangelho, um cristianismo, não como mais uma religião, uma mera religião, mas eu creio em um cristianismo de mudança de vida, de dentro para fora. Se você aceitou, tomou a decisão de seguir e servir ao Senhor, se você não mudou para uma pessoa melhor, então é necessário passar pela cruz e passar pelo Calvário. Vamos lá. Murmuração. Irmã Raquel, o que é murmuração? Murmuração, é murmurar, é provocar murmúrios, ou reclamar, ficar repetindo, aquele clamor, ficar voltando, reclamar. Sabe que isso é pecado, Isso é pecado. E eu estava falando aqui de mudança, É necessário nós vigiarmos a nós mesmos, Nossa boca, o domínio próprio, como está em Gálatas 5:22, fala sobre os frutos do Espírito. E nós conhecemos um cristão verdadeiro através do desenvolvimento dos frutos do Espírito. E um fato muito interessante e importante, para parar de murmurar, é estar vigiando aquilo que sai, que às vezes se torna um hábito. No meu caso, eu já até contei aqui no canal, para mim se tornou um hábito reclamar de tudo, reclamar, até falar sozinha, falar sozinha. E em oração Deus me deu, essa revelação de demônios, porque a murmuração, você está alimentando demônios. Começa a acontecer coisas dentro da sua casa que você não sabe. E
e de repente é a murmuração. Você está alimentando demônios. Para Deus não existe pecado, pecadão, pecadinho, não. Tudo é pecado, né? E o pecado da murmuração é algo grave. Além de ser grave diante de Deus, você está alimentando demônios, né? E vigiar, pedir ao Senhor. Aí eu anotei alguns textos bíblicos, como em 16:2, Êxodo 16:2, né? No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Aquele povo peregrinando no deserto começou a reclamar. Tem gente que reclama de tudo, reclama do líder, reclama do presidente, reclama do pastor, reclama da pastora, reclama do YouTube, reclama da irmã Raquel, reclama dos vizinhos e irmãs, reclama do salário. Isso é pecado, a pessoa vai lá, já recebeu o salário e começa a amaldiçoar o salário. Isso é um salário de fome, isso é um salário de miséria, aí fica evocando, aí mesmo é que Deus não abençoa. Aqui, Lamentações 3:39 vai dizer: como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Né? Em outras traduções vai dizer: de que se queixa o homem, senão de seus próprios pecados? Provérbios 16:27 vai dizer: o homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como um fogo ardente. O 28, o homem perverso levanta contenda, o difamador separa os maiores amigos. Aqui no 27 ele fala, né, que o homem vão cava o mal e nos seus lábios se acha como um fogo ardente. Tem gente, irmãs, que fala mal do esposo, da esposa. Como que pode? Dorme na mesma cama, compartilham de uma intimidade, começa a falar mal da mulher. E chegou a patroa, olha como é que se dirige a mulher, né? E chegou a policial, chegou o tenente, gente. Aí começa a falar mal da esposa e vice-versa, né? O marido também começa a falar, a esposa começa a falar mal do marido. O sangue de Jesus tem poder. É a mesma coisa, pessoas que ficam reclamando do pastor da igreja que congrega. Poxa, se tá ali, né? Aqui, ó, número 16:27. Até quando o rei está na congregação? Até quando sofre o rei esta má congregação que murmura contra mim? Eu vou repetir, que ficou meio confuso. Até quando sofre rei está má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Ou seja, Deus falando aqui para Moisés que a congregação estava murmurando contra Deus, né? E inclusive eles saíram dali, queriam carne, começaram a falar mal do líder, falar mal de Moisés. E Tiago, capítulo 5, versículo 9 vai dizer: irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. 1 Coríntios 10:10, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E sabe que nesse caminho do deserto, né, o próprio Deus levantou serpentes, víboras no meio do deserto, para picar e até algumas pessoas morrerem por conta de alguns pecados e sobretudo da falta de confiança e da murmuração. Filipenses 2, 14 e 15 vai dizer: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aqui em Romanos 9:20 é que eu quero concluir essa parte, eu quero dar depois algumas sugestões de como vencer esse pecado. Romanos 9:20 vai dizer assim, Romanos 9:20. Mas, ó homem, quem és tu que o Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que fizestes assim? E aqui ele começa a falar, né? O barro tem poder sobre o oleiro. Ele começa a falar, pessoas que falam e reclamam de tudo. Às vezes o deserto fica ali naquele deserto, entra ano e sai ano, porque não aprendeu essa simples lição de agradecer, de ser grato,
né? Ser grato pela casa, ser grato pelo ministério, ser grato pelas pessoas, ser grato pela comida. Irmãs, tem gente que reclama da comida. Ah, só tem isso para comer. Nossa! Aí começa, o sangue de Jesus tem poder. Aí você que está aqui, você me pergunta, mas irmã Raquel, como que eu vou vencer isso? Primeiro, você pode vencer na oração. Pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Senhor, põe um guarda na minha boca. E vigiar mesmo. Nos primeiros dias, né, nas primeiras horas, vai ser muito difícil. Como eu havia falado aqui, né? Eu já melhorei muito, preciso melhorar mais, mas eu já melhorei muito por conta mesmo da vigilância. Então, orar, pedir a Deus força, pedir ajuda ao Espírito Santo. Um dos atributos do Espírito Santo é que ele é ajudador. Segundo, ler a palavra. Ler a palavra. Nós não conseguiremos vencer se não ler a palavra. Por que, irmã Raquel, ler a palavra? A palavra, ela dá limite. A palavra, ela nos doutrina, né? A pessoa que uma vez que me discipulou, ela falou isso para mim. E é verdade. A palavra, ela nos dá a percepção de nós mesmos, do nosso pecado. A palavra, ela nos dá o limite, ela nos pondera. A própria palavra, você vai lendo com os dias, né, e com as horas, a palavra vai te dando isso, esse limite. Terceiro, a consciência. O terceiro tópico, eu anotei aqui para não esquecer. E finalizando, o terceiro tópico para vencer o pecado da murmuração é você ter consciência, amadurecer e ver que não vai adiantar reclamar. Não vai adiantar reclamar. Irmãs, isso é um hábito que eu fico às vezes percebendo, né? Eu tô na rua, eu tô em alguma fila, as pessoas começam a reclamar, começam a falar, gente, será que não tem outro assunto? E assim, é automático, as pessoas começam, né, a falar, a reclamar. Então, é ter consciência que não adianta murmurar. Ah, esse país. Ah, o Rio de Janeiro. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque o meu salário. Não adianta reclamar, murmurar. O que adianta é ação. O que eu posso fazer aqui para melhorar isso aqui? Bom, o que eu posso fazer aqui para arrumar isso daqui? O que está dentro das minhas possibilidades que eu posso colocar a mão na massa? Tem que ser assim, colocar a mão na massa e fazer aqui para melhorar. Irmãs, isso você vai dar um salto assim, um salto maravilhoso, né? Então, esse daqui é apenas algumas dicas, né? Falando aqui sobre murmuração. Foi o irmão Fabiano, né? Fabiano Pereira. E ele pediu que nós falássemos sobre esse assunto. E eu falei aqui, compartilhei um pouco daquilo que a palavra do Senhor ela nos orienta. E eu quero dizer aqui também, a irmã Mara pediu aqui, deu uma sugestão também de vídeos. Eu vou estar fazendo sim, tá bom, irmã Mara? Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz e que o Senhor nos ajude. Paz.